Bom, então vamos começar o nosso trabalho com uma entrevista com psicóloga da disciplina de Psicologia Organizacional. O nosso grupo é composto por mim, Andréia, Arthur, Bruno, Fabiana, Laís e Nicolas. Nós entrevistamos a Anneli Silva, psicóloga formada pela PUC desde 2012/2. Ela é uma pessoa com deficiência, né, e sempre procurou ter vivências, experiências de modo em que ela pudesse se experimentar dentro desse campo. Ela escolhe justamente a psicologia por ser uma área em que, em termos de acessibilidade, não vai criar restrições para ela, e ela tem um encantamento muito grande pelo autoconhecimento e pela conexão com pessoas. Então, esses são os motivos que ela opta pela psicologia. E ela nos conta sobre a psicologia organizacional ter escolhido ela, e não ao contrário, né? Ela tem uma vivência num estágio de consultoria, onde ela experimenta, então, trabalhar com a conscientização de lideranças, né, sempre pensando muito no foco da questão da diversidade, né, da inclusão de pessoas, e ela simplesmente se apaixona, né, quando ela explora esse universo, ela se apaixona pelas possibilidades que a psicologia do trabalho pode se abrir como um campo para ela, né? Na trajetória profissional, ela então tem essa experiência de consultoria concomitante com o estágio no Hospital São Lucas, que é uma outra área que ela disse que se não fosse para a área do trabalho, ela iria para a área clínica. Ela atuou numa metalúrgica, né, dentro de um RH, também focada com a questão de deficiência, né? Teve uma participação em 2 anos dentro do grupo RBS, trabalhando com seleção e acompanhamento das lideranças, sempre tentando enfatizar a questão da inclusão de pessoas, né? Da importância de pensar na diversidade e na inclusão de pessoas. Trabalhou numa startup de tecnologia, né? A ThoughtWorks Brasil, onde justamente um dos pilares da startup era a questão da inclusão, da diversidade, né? Especialmente das mulheres trabalhando com a questão da tecnologia. Ela teve uma posição de especialista de diversidade e inclusão nas lojas Renner, onde ela ficou por 3 anos, e atualmente ela está já há 6 meses, bem feliz, trabalhando na XP Investimentos. Então, falando sobre a empresa, a XP Investimentos é uma instituição financeira que procura oferecer um serviço personalizado para cada cliente e para cada perfil. Conta com mais de 3 milhões de clientes ativos e está há mais de 20 anos no mercado. Em relação aos seus valores, a empresa descreve-se usando ideias como sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor e tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. A empresa baseia-se fortemente em métricas e metas, e na entrevista a Annelise relata que é um movimento de balancear a relação pessoas e negócios. Ela usa as palavras business e people, e nesse movimento de balancear essas duas relações, a XP vem aprimorando seus esforços em relação a focar mais nas pessoas, na qualidade de vida e na promoção da diversidade. Em relação às suas atividades, a Annelise exerce função estratégica, promovendo consolidação, manutenção e mudança cultural. Ela define perfis compatíveis com os desejados e necessários para a empresa, desenvolve programas de treinamento, define critérios que se relacionam com as variáveis da empresa e acompanha os profissionais em função da cultura da XP. Então, com relação aos conhecimentos e à prática do psicólogo organizacional, a Annelise, ela nos informa, ela nos traz, né, que ela utiliza instrumentos e técnicas para seleção que atendam os critérios que a empresa necessita e que o mais importante do trabalho do psicólogo organizacional é atender a demanda da seleção, né? A necessidade daquela empresa. Então, contratar pessoas que se integrem à cultura e à filosofia. Entre as competências e as habilidades e atitudes do psicólogo que atua na área organizacional, ela destaca a empatia, a comunicação, a organização, a capacidade de liderança, entre outros, como essenciais. Dentre os destaques que ela nos trouxe, né, a comunicação é um deles. Então, a comunicação ela é importante na área de RH e no trabalho do psicólogo organizacional, em função de
possibilitar, então, a troca de informações, uma fluidez, e traz como ferramenta também o feedback, né, que é utilizado, conforme a gente viu na disciplina, né, os conceitos que a gente estudou na disciplina, que é muito utilizado e que é uma ferramenta que possibilita o processo de mudança. E em relação às competências, né, a gente também estudou na disciplina a entrevista comportamental por competência, então, que utiliza o contexto, ação e resultado, e sendo também uma das competências, né, que ela destaca para nós também, a relação interpessoal também, que traz aqui. As principais atividades, a Annelise desenvolveu atividades como recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, coach com as lideranças, avaliação psicológica, avaliação de clima e avaliação de 360 graus, que é o feedback. Falando então agora dos desafios que a Annelise enfrentou e que compartilhou conosco na entrevista, ela comentou que um dos principais desafios é trazer para dentro da cultura da empresa esse olhar mais people do que business. Isso implica dizer que tanto a empresa como o colaborador podem sair ganhando nesse acordo. A empresa pode conseguir lucro com essa contratação e, claro, o colaborador pode constituir renda através desse trabalho. Ela também enfatiza assim, muito da política de cotas, e isso não deve ser visto assim apenas para cumprir a função social, para trazer as pessoas com deficiência para dentro das empresas, mas também para promover saúde física, psicológica e mental dessas pessoas com deficiência, PCD, e trazer uma maior cidadania para elas. Dentro da autonomia, então, que a psicóloga promove, é necessário a inserção dessas pessoas com deficiência. E ela fala que dentro dessas ferramentas que ela utiliza, ela usa muito a dinâmica de grupo e entrevistas. Dessa forma, ela também consegue trazer o gerenciamento interno para dentro dos colaboradores da empresa, que assim constituem juntos uma maior inserção do colaborador com deficiência e também cria um maior propósito no trabalho. Falando um pouquinho, então, da opinião crítica da psicóloga, no discurso da Annelise, ela traz que as empresas estão cada vez mais voltadas no resultado lucrativo, financeiramente falando, e muitas vezes deixam de lado o investimento nas pessoas e em uma cultura saudável, que é o mais importante. E, consequentemente, né, investindo nessas pessoas, os colaboradores ficam mais alinhados com as suas expectativas e também a cultura da empresa. Sobre ter sucesso na área de psicologia organizacional e alguns conselhos que a psicóloga nos trouxe, a Annelise cita que nós devemos estar sempre se inovando em relação às práticas, às informações e os projetos para reforçar o engajamento das pessoas na empresa. E para nós, futuros psicólogos, ela fala para não perdermos a nossa essência, a nossa habilidade de escuta e observação para podermos nos conectar com os outros. E, além disso, também nunca valorizar mais o lucro do que as pessoas.